Oi, oi, como vai você por aí? Espero que esteja pronto para mais uma aula. Nosso tema de hoje vai ser cavidade oral. Então, a ideia hoje é conversarmos sobre as estruturas que compõem essa cavidade oral, quais são os nomes que a gente precisa conhecer, quais são os limites, né, região anterior, região posterior da cavidade oral. Vamos lá? Então, a gente tem aqui, para começar, que a cavidade oral ela é dividida em duas regiões principais. A gente encontra o vestíbulo da boca e a cavidade oral propriamente dita. O que a gente chama ali de vestíbulo da boca é a região delimitada por lábios e bochechas e dentes e alvéolos. Então, de um lado eu vou ter região de lábios e bochechas, do outro lado eu tenho os dentes e os alvéolos, limitando o espaço chamado de vestíbulo bucal. A cavidade oral propriamente dita é a região que vai estar localizada, olha, a partir da face lingual dos dentes até o istmo da garganta. Resumindo, da face lingual do dente para trás é a cavidade oral propriamente dita, certo? Vamos ver aqui na imagem. Então, eu falei que o vestíbulo da boca é essa região limitada, né, por lábios e bochechas, né, lábios anteriormente, bochecha lateralmente, e pela região aqui, olha, dos dentes. Esse espaço localizado entre lábio aqui e a região dos dentes, eu vou chamar de vestíbulo da boca. E ele tem aqui na região anterior e lá até a região posterior. Então, essa região toda aqui, olha, entre lábio e face vestibular, digamos assim, dos dentes, é o espaço de vestíbulo da boca. Se a gente pega esse lábio aqui e puxa ele, né, distende ele, a gente vai visualizar com mais ali espaço, né, a região de vestíbulo da boca. Aqui, por exemplo, a gente está com a imagem com um afastador, né? Os lábios estão afastados aqui pelo afastador e esse espaço que a gente está vendo aqui, olha, aqui e aqui do outro lado, em cima, é o que a gente vai chamar de vestíbulo bucal, certo? A cavidade bucal, a gente vai encontrar a presença de mucosa oral. A mucosa é o tecido que reveste as cavidades internas do corpo humano, né? Então, por exemplo, quando a gente estudou lá ossos, a gente viu os seios. Os seios são estruturas revestidas internamente por mucosa, os seios paranasais. A mucosa oral, nesse caso, ela funciona como uma barreira efetiva, né, que está revestindo as estruturas da cavidade oral, exceto, obviamente, as coroas dentárias, que a gente sabe, a gente já estudou, que são revestidas externamente pelo esmalte. Então, a coroa do dente não tem relação nenhuma com mucosa. Qual é a função da mucosa oral? Ela tem relação com a proteção e a percepção sensorial. Em cavidade oral, a gente vai encontrar a presença da mucosa oral, seja em soalho de boca, dorso e ventre de língua, nos lábios, gengiva, palato e lá atrás na porção inicial da orofaringe. Todas essas regiões são revestidas pela mucosa oral. Lá da histologia, a gente vai lembrar aí que a mucosa ela é formada por tecido epitelial associado ao tecido conjuntivo. E falando sobre limites, né? Limitando ali o espaço da cavidade oral. Quem estaria na região mais anterior são os lábios. Na porção lateral da cavidade oral, a gente tem as bochechas. Superiormente, o palato. Inferiormente, o assoalho da boca ou soalho bucal, né? E posteriormente, os arcos palato-glossos e palato-faríngeos. São esses aí os limites da cavidade oral. Vamos falar de cada um deles, obviamente. Vamos começar pela região anterior, falando sobre os lábios. Os lábios, a gente sabe que tem o lábio superior, o lábio inferior. Eles limitam a cavidade oral anteriormente e quando a gente tem a união, né, quando os dois se encontram, eles se circunscrevem, forma ali o espaço chamado de rima oral, tá? Eu vou mostrar na imagem. E nas extremidades, o encontro do lábio superior com o lábio inferior, nesse cantinho da boca que a gente costuma falar, vamos chamar de ângulo da boca ou comissura labial. Então, olha só aqui na imagem, o que eu tenho? Lábio superior, lábio inferior.
Quando os dois se unem aqui, forma essa linha, né, esse espaço, que vamos chamar de rima oral. Já o cantinho da boca, como a gente chama popularmente, vamos chamar de comissura labial ou ângulo da boca. O lábio superior, a gente sabe que ele vai fazer o limite, né, da região de base do nariz. Então, a base do nariz aqui, ela é limitada nessa região aqui pelo lábio inferior. Então, seria, né, o limite superior do lábio é a base do nariz, tá? Da base do nariz, na região de linha mediana, existe um sulco. Se vocês observarem, a gente tem um sulco nesse espaço aqui, ó. Se você colocar o dedo, você percebe que o seu dedo se encaixa. Porque a gente tem um sulco, então a gente tem uma certa depressão nessa região. Esse sulco, ele tem um nome, e é o nome de filtro. E esse filtro, ele vai terminar nessa projeçãozinha do lábio superior, chamada de tubérculo do lábio superior. Vamos ver na imagem. Olha só, base do nariz é o limite superior do meu lábio superior. Daqui da base, eu desço para o lábio. Nesse movimento aqui do mouse, observem que nessa região eu tenho uma profundidade chamada de sulco, né? A gente pode falar anatomicamente um sulco, uma região mais profunda, que vamos caracterizá-lo, chamá-lo de filtro. Então, essa região com o número 3 é o filtro. E o tubérculo do lábio superior, eu até coloquei o número um pouco mais para baixo para que a gente pudesse observar. Essa região aqui, ó, do lábio superior, geralmente a gente observa uma certa projeção, um certo aumento de volume nesse ponto médio aqui do lábio superior, aqui, ó, que tem um nome específico de tubérculo do lábio superior. Então, o filtro, ele vem da base do nariz e termina na região de tubérculo do lábio superior. Os limites superiores do lábio superior são sulcos nasolabiais. Os sulcos, eles vão se estender das asas do nariz até as comissuras. Então, olha só aqui, eu tenho a asa do nariz de um lado, a asa do nariz do outro, descendo até o cantinho da boca, que a gente já aprendeu que é a comissura labial. Nessa região aqui, ó, então daqui para cá, eu tenho um sulco chamado de nasolabial. Vem do nariz, termina no lábio nasolabial. Tanto de um lado quanto do outro. Sim, para quem está pensando aí, vocês devem estar pensando correto, que é nessa região que há a formação do bigode chinês. Essa marcação que a gente vai ganhando com o tempo. Espero que o meu não esteja tão marcado ainda. O lábio inferior, ele vai ser limitado, olha, o chamado sulco lábio mentual, que faz ali e separa a região do mento. Olha só aqui. Eu tenho um lábio inferior, e é essa região aqui, e aqui, olha, a gente tem um sulco nessa região, né? Algumas pessoas fica bem evidente essa região aqui, olha, que a gente vai chamar de sulco lábio mentual, tá separando a região do lábio do mento aqui embaixo. Então, é um sulco nessa região chamado de lábio mentual. O lábio inferior, ele é limitado inferiormente pelos sulcos lábio-marginais, ou seja, ainda temos mais esses sulcos para estudar. Os lábio-marginais, os sulcos vêm da comissura labial até a base de mandíbula. Então, olha só, comissura labial, base de mandíbula, desce aqui, ó, de um lado, desce do outro, temos aí os sulcos lábio-marginais. Lábio marginal daqui para cá. Tá? Observação que eu coloquei aí foi que todos esses sulcos, sim, eles vão se tornar mais pronunciados com a avançada idade. A gente falou um pouco sobre envelhecimento na aula de músculos, né? Que a gente vai ter as rugas formadas pelo movimento dos músculos da expressão facial e a tendência é que a gente tenha a marcação maior dos sulcos também com o passar da idade. Então, essas regiões de sulcos que a gente acabou de aprender vão ficar mais evidentes na face à medida que a gente vai envelhecendo, tá? E principalmente também para aquelas pessoas que perdem, né, os tecidos de suporte, então tem perda dentária, que leva à perda óssea,
esses sulcos também vão se tornando mais evidentes. Inclusive, antes do envelhecimento estar acontecendo, esse sulco pode se tornar marcado por conta da perda do suporte da região ali oral. Então, eu coloquei aqui em 2 imagens, olha, a pessoa, né, mais jovem, com mais idade, e olha a diferença, né? Sim, o tempo ele vai trazendo as suas marcas e elas vão ficando registradas na nossa face. Margens livres, as zonas livres do lábio a gente vai chamar de zona vermelha. A zona vermelha, acho que ninguém vai errar, é a região onde a gente passa o batom. Então, essa região do lábio que a gente passa o batom, olha aqui, é o que a gente chama de zona vermelha. Ela é separada da pele, ó, por uma linha curva e confunde-se internamente com a mucosa alveolar. Então, a gente consegue ver bem, né, a distinção dessa região da zona vermelha para essa região da pele, que aqui ainda é do lábio, né, mas aí já é a pele aqui externa. E internamente, se a gente pegar aqui o lábio e virar e olhar por dentro, a gente já não tem tanta diferenciação assim. A gente às vezes pode até confundir, não tem uma demarcação tão bem definida da região de zona vermelha para a mucosa mais interna, tá? E é uma região, olha só, de mucosa aglandular, ricamente vascularizada e inervada. Então, é uma região que tem muitos vasos, por isso quando a gente morde, né, se a gente morde o lábio, sangra e dói, porque tem vasos e tem nervos. Internamente, né, vamos agora avançar para a parte interna dessa cavidade, falando de região de lábios. Internamente, a gente observa que os lábios são limitados pelo fórnice do vestíbulo. Então, vamos ver o que é esse tal de fórnice do vestíbulo. Vejam só. O fórnice do vestíbulo, gente, é essa região aqui, olha. Essa região mais profunda. Eu tenho o lábio aqui, e aí eu venho, né, com a mucosa aqui para dentro e chego nessa região mais funda. É a região do fórnice do vestíbulo. Eu costumo fazer uma analogia que quando a gente come aquele biscoito recheado, não vou me dizer que vocês nunca passaram por isso. Olha só. Come um biscoito recheado, um negresco, um passatempo, e aí fica, né, comendo tipo um pacote inteiro de uma vez, vai ficando aquele volume de biscoito, né, aquela massa. E quem nunca pegou o dedinho e foi lá atrás e tirou aquele resto de biscoito? Quem nunca tira a primeira pedra? Quem já fez isso deve lembrar, então, que quando a gente coloca o dedo, a gente acaba tocando na região mais profunda. Então, se eu pegar meu dedo, né, e colocar aqui dentro da minha cavidade bucal, nessa região de vestíbulo, e eu tocar nessa parte mais profunda, é a região do fórnice do vestíbulo. Então, se eu pegar o dedo, olha, eu vou tocar aqui embaixo, né? A gente passa o dedo aqui, vai lá atrás do último molar e tira aquela reserva de negresco que ficou por ali. Só para fazer uma comparação mesmo, tá, gente? Então, essa região mais profunda a gente chama aí de fórnice do vestíbulo. Ficou faltando eu falar aqui sobre frênulo. Na região de linha média, tanto no lábio superior quanto do lábio inferior, o fórnice do vestíbulo ele vai ser interrompido. No meio ali, a gente vai encontrar um frênulo, é um freio, tá? Então, quando a gente fala em frênulo, é sinônimo de freio, a gente fala em freio labial superior e freio labial inferior. Vamos ver aqui também na imagem. Então, olha só, aqui em cima, onde está o número 1, eu venho aqui, eu tenho o fórnice do vestíbulo, né, a região mais profunda, e aqui no meio eu tenho um frênulo labial superior. E aqui embaixo eu tenho o frênulo labial inferior. São esses dois freios que a gente tem ali a nível de linha média associado aos dois lábios. Qual é a composição desse freio? O freio é um feixe de tecido fibroso, tá? Ele é um tecido fibroso, conjuntivo ali, que é revestido por mucosa e eles se apresentam com a ideia de pregas, né? Como se fossem pregas que estão ali associadas aos lábios.
Uma observação aqui primeiro é que a gente pode encontrar, além desses frênulos a nível de linha média, a gente pode encontrar frênulos laterais. Então, localizados às vezes ali na altura do canino, dos premolares, a gente vai chamar de frênulos laterais, ou também podemos falar em bridas. Vocês podem encontrar aí na literatura se referindo a bridas, que é esses frênulos laterais. E a observação número 2, quando estamos diante de pacientes desdentados, aqueles pacientes que perderam, né, as suas unidades dentárias, tem ali apenas um rebordo ósseo e ele precisa, por exemplo, da confecção de uma prótese total para reabilitar esse paciente, a gente vai ter que ter um cuidado na confecção dessa prótese, ela vai precisar de um alívio na região do frênulo para evitar que essa prótese fique traumatizando esse freio labial, de modo a comprometer ali, né, as funções mastigatórias do paciente, porque se ele vai usar uma prótese que vai gerar dor para ele, ele vai acabar removendo porque incomoda. Então, por exemplo, aqui duas situações. Deixa eu mostrar essa aqui primeiro, olha. Essa é a situação da prótese. Então, eu tenho uma prótese total aqui, olha, confeccionada para o paciente, e aqui eu tenho o freio labial superior. Nessa região aqui, eu não posso colocar a prótese de modo a criar uma injúria a esse tecido. Eu tenho que criar aqui um alívio, uma abertura, para que esse freio ali continue sem nenhum tipo de compressão. E aqui é uma outra imagem que mostra pra gente muito bem, né, perfeitamente a imagem do frênulo labial superior. Só que aqui tem uma questão que a gente trabalha muito isso na odontologia, que esse frênulo, ele tá com uma inserção muito próxima à região aqui dos dentes, né, ao colo dos dentes, o que faz que pode estar gerando aqui o que a gente chama de diastema, esse afastamento dos incisivos centrais, porque a inserção do tecido fibroso está aqui muito próxima do rebordo. Então, nessa situação aqui, a gente pode estar diante de um caso que necessite de uma frenectomia. A frenectomia é a cirurgia que vai fazer aqui a remoção dessa inserção do freio dessa posição que ele se apresenta, tá? E isso pode ajudar no paciente que vai fazer a ortodontia em seguida e aí vai tentar fazer o fechamento desse espaço. Constituição do lábio, né? Do que é formado esse lábio? A gente tem algumas camadas aí para formar o lábio como um todo. Primeiro, a gente tem a região da pele, onde a gente pode encontrar ali, ó, glândulas sebáceas e sudoríparas. A gente tem o tecido subcutâneo, a gente tem a presença aí de tecido adiposo e uma fáscia de revestimento. A parte muscular, que a gente tem o músculo orbicular da boca, já estudado em aula anterior. Temos a submucosa, região onde a gente encontra os vasos sanguíneos, glândulas salivares menores, vamos falar ainda delas. E a mucosa, que no caso, se ela está presente na região de lábios, a gente chama de mucosa labial, tá? Aqui na pele, quando a gente fala em glândulas sebáceas, sudoríparas, eu quero lembrar que às vezes acontece, né, de quando tá muito calor, a gente fica suando e fica aquelas bolinhas nessa região do lábio. E isso aí é por conta da presença dessas glândulas na região. Observações. A primeira observação que eu trago aqui é que na região de mucosa a gente pode encontrar glândulas sebáceas ectópicas. Então, na mucosa labial, você pode encontrar glândulas sebáceas ectópicas. Se elas aparecerem na mucosa do lábio, a gente vai chamá-las de grânulos de Fordyce. Como é que a gente observa a presença desses grânulos de Fordyce? A gente vai observar regiões pequenas, mais amareladas, então a gente tem uma característica puxada ali para o amarelo. Às vezes essas pequenas manchinhas ali, elas podem se reunir, né, formando já uma placa, uma estrutura um pouco maior, e isso a gente caracteriza como grânulos de Fordyce, tá? Se escreve assim como está aí na apresentação. Os grânulos de Fordyce, eles podem ser encontrados em outras regiões além da mucosa labial. A gente já observou na literatura que ele pode ser encontrado também em região de bochecha, língua, em gengiva, na região de frênulos e palato. Então, olha só as imagens que eu trouxe aqui para vocês. A gente vai lá para a região dos lábios, ó, mucosa labial,
E observe como a gente tem aqui uns pontilhados mais amarelados. Olha aqui embaixo, ó. Essa região aqui. Então, aqui está caracterizando para a gente o aspecto dos grânulos de Fordyce. Aqui também um outro caso, um outro paciente. Olha só, ele tem aí também a presença dos grânulos de Fordyce. Essas manchinhas aqui amareladas caracterizando os grânulos de Fordyce. Aqui uma outra situação, é o caso onde a gente acontece que fica aquele hábito para algumas pessoas de morder o lábio. Então, às vezes está meio tenso ou, né, mania. Tem gente que tem mania de roer unha, tem gente que tem mania de roer o bocal da caneta. Então, tem gente também que tem mania de ficar mordendo o lábio, né? Fica aquele hábito de morder o cantinho ali do lábio. Então, pessoas geralmente têm essa mania, digamos assim, pode fazer com que esse tipo de hábito gere uma situação em lábio desse tipo aqui. Óbvio que essa imagem, né, ela tá mostrando pra gente um caso bem característico e grande, né, até, do que a gente chama de mucocele. A mucocele é nada mais do que uma obstrução que acontece em ductos de glândulas salivares menores e vão gerar um extravasamento desse muco que fica retido em uma vesícula. Então, o conteúdo que estaria ali dentro do ducto da glândula salivar, ele extravasou e ficou ali dentro daquela vesícula, né? A gente fala, tem uma bolinha no meu lábio. Essa característica aqui é o que a gente chama aí de mucocele. Tá? Geralmente a gente vai encontrar tamanhos menores. Paciente, quer ver outro caso também? Paciente que usa, às vezes, o aparelho ortodôntico. E aí fica ali em contato, né, com o lábio, pode acontecer de aparecer ali uma mucocele. Aqui uma outra situação também, olha, a imagem bem menor, né, que a anterior. Tem ela aqui presente. Lateralmente, quando a gente fala em limites anteriores da cavidade oral, estamos falando aí das bochechas. Então, as bochechas estão do lado direito, tanto do lado esquerdo, elas são ali a nossa zona quadrilátera da cavidade bucal. Anteriormente, a gente pode falar que ela é limitada pelo sulco nasolabial, lembra? Sulco nasolabial. Superiormente e inferiormente pelo fórnice do vestíbulo. Lembra do negresco que eu falei, do biscoito? Bota lá o dedo no fundo, a região de fórnice do vestíbulo. Então, em cima e embaixo. E posteriormente, a gente tem ali a prega pitérigo mandibular. Região lá atrás é a prega pitérigo mandibular que limita a bochecha. Vamos ver essas regiões. Então, aqui na imagem, lembrando do fórnice do vestíbulo, bochecha está de um lado, está do outro, fórnice está aqui embaixo e está aqui em cima. Limite, então, superior e inferior das bochechas. Lá atrás, a gente já viu que a gente tem a região da prega pitérigo mandibular, que está recobrindo o nosso ligamento pitérigo mandibular. Pitérigo mandibular está vindo, olha, de processo pterigóide, está indo até o trígono mandibular, né, o trígono retromolar da mandíbula, então por isso o nome, pitérigo mandibular. E a prega é de fato o que a gente visualiza dentro da cavidade bucal do nosso paciente. Então aquela região mais posterior que se estende, né, da maxila até a mandíbula, olha aqui, atrás do último dente, desce até a mandíbula, na região de trígono retromolar, atrás desse último dente aqui. Olha só os efeitos aqui, tadã! Essa região é a região chamada de prega pitérigo mandibular. E essa é a região que limita posteriormente as nossas bochechas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E qual é a constituição dessas bochechas? A gente vai encontrar pele, né, esse revestimento mais externo, o tecido subcutâneo, o músculo da bochecha que a gente já estudou, que é o músculo bucinador, o músculo quadrilátero dessa região. A região de submucosa também está presente, com presença de vasos sanguíneos e glândulas salivares menores. E a mucosa, né, a parte mais interna ali, que é a mucosa
jugal. Então, a mucosa que reveste a bochecha internamente, a gente chama de mucosa jugal. No tecido subcutâneo da bochecha, a gente vai encontrar a presença de corpo adiposo, que é um aglomerado de tecido adiposo encapsulado por uma fáscia, então ele tem ali uma camada de proteção, parcialmente recobrindo a região de músculo bucinador. E a gente encontra também, passando pelo tecido subcutâneo, o ducto parotídeo. Então, o ducto parotídeo lá da glândula parótida, que a gente ainda vai estudar mais pra frente, ela passa, né, ele tá passando, perdão, o ducto passa pela região de tecido subcutâneo. Depois ele vai passar entre as fibras do bucinador até chegar na parte mais interna da cavidade bucal, em região ali de mucosa jugal. Só para lembrar que também, quando a gente fala em corpo adiposo, a gente está falando da bola de Bichat, que é alvo aí do procedimento da bichectomia, é essa região aí da bochecha, tá? Aqui na imagem a gente consegue observar bem, ó, a região de corpo adiposo e aqui a presença do ducto parotídeo, que vai passando sobre a região ali do corpo adiposo, em região de tecido subcutâneo, né? Essa camada aí. E aqui, ó, para ilustrar a visualização do ducto parotídeo. O ducto parotídeo, ele vai passando aqui, ó, ele vai passar sobre a região de corpo adiposo, depois passa entre as fibras do bucinador, até chegar em cavidade bucal, em bochecha aqui internamente. Onde é que aquele ducto parotídeo chega na região da mucosa jugal? É numa estrutura específica, chamada de papila parotídea. A gente vai encontrar a papila parotídea localizada ali nas proximidades do nosso segundo molar superior. Então, em região de segundo molar superior, a gente pode observar que há ali um aumento da mucosa representando a papila parotídea. Essa elevação da mucosa que a gente encontra, que é a saída do ducto parotídeo. É o local que vai ter a saída ali da saliva produzida pela parótida no interior da cavidade bucal. Olha só o que a gente tem aqui, essa região ali onde a gente observa um pontinho ali, é a região de papila parotídea. Tem outra imagem, se a gente distender, né, puxar muito o tecido, ela não vai ficar volumosa, a gente vai observar apenas uma marcação ali, bem discreta, que é a região da papila. Tem gente, inclusive, que fica mastigando a papila e às vezes acha, ah, foi porque eu mordi, aí tá assim com esse volume maior. Não, geralmente a gente vai ter, né, uns obviamente com a proeminência maior da papila, outros menos, mas tá ali localizada nas proximidades do nosso segundo molar. A gente consegue identificar esse aumento de mucosa nessa localização por conta da presença da papila. Mais um limite da cavidade bucal, vamos falar aí sobre vestíbulo da boca. Então, o vestíbulo da boca é uma região ali que está localizada entre, né, a região de lábios e bochechas, então ali próximo à região do lábio e da bochecha, e é o espaço que está também entre os dentes e os alvéolos. Então, entre lábios e bochechas, entre dentes e alvéolos, é o espaço chamado de vestíbulo da boca. A parte interna dos lábios e das bochechas, ó, que estão voltadas para o vestíbulo, que estão em direção ao vestíbulo, são revestidas por mucosa. Então, eu tenho mucosa nessa parte de bochecha e de lábios, que elas vão se dobrando, né? Então, vão chegando lá para baixo, nessa parte mais inferior, que eu vou chamar de fórnice do vestíbulo, e depois ela sobe para se encontrar com a região do osso, revestindo o processo alveolar de maxila e de mandíbula, que a gente vai ter ali chamada mucosa alveolar. Vamos ver um pouco sobre isso. Então, o que a gente tem aqui? Espaço chamado de vestíbulo da boca. A gente vem com a mucosa aqui, ó, interna do lábio, da bochecha, chega no ponto mais profundo, que é o fórnice do vestíbulo, e sobe para cá, olha para essa região, que é a região onde a gente vai encontrar a mucosa alveolar, tá? Aqui em cima também. A gente pode dizer que o fórnice do vestíbulo, né, é o limite entre o lábio, a bochecha e o processo alveolar.
Então, ele está ali na divisão do processo alveolar, para o outro lado, o lábio e a bochecha, se a gente estiver falando da região lateral. Na região de molares, entre a bochecha e o processo alveolar, a gente tem a fixação do músculo bucinador em maxila e em mandíbula, na região do fórnice. E na região anterior, entre lábio e processo alveolar, a gente tem a fixação do músculo orbicular da boca. Então, fórnice do vestíbulo em região anterior é o ponto, né, para fixação do orbicular da boca. E na região posterior é ponto de fixação do músculo bucinador. Quando a gente fala em mucosa alveolar, estamos nos referindo à mucosa que reveste parte do processo alveolar. Então, parte do osso da maxila e da mandíbula é revestido por mucosa alveolar. Qual é a característica dessa mucosa alveolar? A gente pode caracterizá-la como uma mucosa fina, avermelhada, então ela tem uma coloração puxada para o vermelho, o que denota aí um grau de vascularização mais acentuado. Ela não é queratinizada, então ela não tem essa camada de queratina. Ela é frouxamente aderida ao osso alveolar, então ela apresenta ali pra gente uma certa mobilidade. A gengiva é aquela que vai fazer a continuidade da mucosa alveolar. E quais são as características que a gente pode listar para a gengiva? Podemos falar que ela é queratinizada, ela é firmemente aderida ao osso subjacente, então ao osso que está ali próximo a esse tecido. O aspecto dela é claro, é firme, ela é mais espessa que a mucosa alveolar, ou seja, né, tem maior espessura. E ela apresenta um aspecto de casca de laranja. A gente fala muito isso dentro da odontologia, que a gengiva saudável ela tem um aspecto de casca de laranja. Ela tem um aspecto ali pontilhado que lembra a casca de laranja. Olha só aqui, para a gente poder visualizar a região de mucosa alveolar. É essa região aqui, olha, que está fixada ali em processo alveolar da mandíbula, no caso aqui embaixo, e aqui em cima na maxila. Mas que papo é esse de mucosa, né, da gengiva com aspecto de casca de laranja? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Vamos tentar dar uma olhada na laranja, né, já que a gente está falando dela. Observe como a casca dela tem essas regiões, olha. Ela tem uns pontilhados, ela tem um aspecto bem específico da casca de laranja que a gente observa assim na gengiva. Olha só, compara aqui comigo, olha só esse aspecto da laranja e olha esse aspecto da gengiva. Vai dizer que não parece? Parece, gente, olha só. Então, esse aspecto da gengiva lembra a gente o aspecto da casca da laranja. Olha a outra aqui imagem, né, só da região dos dentes, né? Olha só a gengiva aqui, bonitinha. Ah, então, ela é queratinizada, ela é clara, ela é firme, ela tem uma aderência ao osso subjacente a ela. Olha outras várias imagens aqui, mostrando esse aspecto da casca de laranja quando a gente observa a gengiva. E para juntar essas duas estruturas, a mucosa alveolar, que está ali, né, a região óssea, e continuando a mucosa alveolar, a gengiva, entre as duas, a gente tem uma junção. E como é o nome dessa junção? É chamada de junção muco-gengival. Muco de mucosa alveolar, gengival de gengiva, vira aí a junção muco-gengival, que é essa linha entre as duas regiões. Olha só aqui na imagem. Junção muco-gengival. Olha onde está o mouse. Aqui, ó. Observem como aqui embaixo é mais avermelhado e aqui eu já tenho um aspecto mais claro. E observe como eu tenho uma delimitação bem visível nessa região aqui, que eu vou chamar de junção muco-gengival. Abaixo aqui da junção muco-gengival eu tenho a mucosa alveolar. Acima da junção muco-gengival eu tenho a gengiva. E a gengiva, ela vai ter a gengiva lingual, que é aquela que reveste a região lingual, né, a face lingual ali, próxima ao colo do dente e processos alveolares. Na mandíbula, no arco inferior, a gengiva lingual ela é contínua com a mucosa do soalho de boca. Então, na face lingual, na parte interna,
a minha gengiva, ela continua, e ali a gente tem o assoalho da boca, também a mucosa, e na maxila, a gengiva lingual, ela é contínua com a mucosa do palato. Eu venho com a gengiva ali lingual, né, ali na por palatino dos incisivos, por exemplo, e aí terminou a gengiva, já tenho o quê? Eu já tenho mucosa palatina. Então, a gente viu a junção mucogengival já ali. Aqui, olha, é a região que, como eu estava comentando, por exemplo, aqui, olha, eu tenho uma face lingual do dente, aqui eu vou ter gengiva lingual, certo? Se eu desço isso aqui, eu já vou cair lá para baixo em soalho de boca. E a mucosa, então, de gengiva lingual, ela é contínua com a mucosa do soalho bucal. Mesma coisa aqui em cima, a mucosa ali lingual, né, ou palatina dos dentes superiores, ela é contínua com a mucosa do palato. Com relação à gengiva, a gente pode falar de uma região chamada de gengiva livre. O que é a gengiva livre? É a margem da gengiva que está circundando o dente. É aquela porção ali que está bem próxima ao colo do dente. E o que é o sulco gengival? Quando a gente fala em sulco gengival, estamos falando de um espaço existente entre a gengiva livre e o dente. Então, o espaço que fica entre o dente e essa gengiva livre é chamado de sulco gengival. O sulco gengival de uma pessoa com saúde, né, no periodonto, vai estar ali variando de 1 a 3 milímetros. Como é que a gente vê essa medida, professora? Com uma sonda periodontal, então é um material lá da periodontia, que vocês fazem uma sondagem do sulco gengival durante o exame clínico de um paciente. Você coloca a sonda nesse espaço entre gengiva e o dente, e aí você vai fazendo a medida com a sonda e observando, será que esse sulco aqui tem 2 milímetros? E esse aqui está com 5 milímetros. Opa, tem alguma coisa estranha? Vamos observar com atenção. Então, essa região é o sulco gengival, onde a gente faz a sondagem, chamada ali de sondagem periodontal. Uma observação aqui, se a gente está com o tamanho desse sulco gengival muito grande, muito além desses 3 milímetros, a gente pode estar diante de um problema ali de doença periodontal nesse paciente. Aqui um exemplo do que a gente tem aqui a região de gengiva livre, né? Então, essa gengiva que está bem próxima aqui ao colo do dente. E aí, o espaço entre o dente e essa gengiva aqui é o espaço que a gente vai chamar de sulco gengival. Olha só aqui a sonda que eu falei para vocês. Eu tenho aqui o dente, né? Tenho o periodonto adjacente. Aqui está a gengiva. Essa gengiva aqui, olha, é a gengiva livre. O espaço entre gengiva livre e o dente, onde eu coloco a sonda aqui, é o que eu chamo de sulco gengival. Normalmente, esse sulco gengival vai ter quanto? Até 3 milímetros. Olha só essa sonda, ela vai marcando aqui, tá vendo? Posso vir até aqui, 12 milímetros. Como é que eu vou medir 12 milímetros se eu colocar a sonda e ela descer até aqui para baixo? E aí, isso é indicativo de um paciente que tem um problema periodontal. Aqui um exemplo, olha, da sonda encaixada, né, para fazer a medida do sulco. E aí a gente tem aqui, ó, a gengiva livre, o dente e a sonda inserida. Outra característica também ali na região da gengiva é a papila interdental, que é uma projeção triangular da gengiva no espaço interdental. Então, quando você tem ali entre um dente e outro, você tem o que a gente chama de papila interdental. E a papila retromolar é aquela localizada atrás, né, na região posterior ao último molar. Não há outro espaço, né, não tem outro dente, então ali a gente não tem papila interdental, a gente tem a papila retromolar. Deixa eu mostrar aqui. Olha, aqui eu tenho os dois dentes e aí, olha, aqui e aqui, forma como se fosse um triângulo, né? O ápice, aqui é a base, aqui, 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 bonitinho. Tudo isso é chamado de papila interdental. Se é atrás do último dente, papila retromolar. Olha ela aqui, inclusive, último molar, papila retromolar, que ela vai ajudar ali, né, com mais um ponto de referência para uma técnica anestésica ali
nervo alveolar inferior, aqui está o exemplo, né, mostrando pra gente que é uma região que a gente vai usar como guia para aprender depois essa técnica anestésica. E superiormente, vamos falar da parte de cima, o limite superior da cavidade bucal é feito pelo palato. O palato, a gente sabe que ele constitui o teto da cavidade oral, a gente pode falar assim como também ele é o assoalho da cavidade nasal. Então, o palato ele está fazendo o assoalho da cavidade nasal e está fazendo a parte mais superior da cavidade bucal. E ele possui duas partes. Quais são essas partes? Ele tem o palato duro e o palato mole. O palato duro corresponde aos 2/3 anteriores do palato, cujo esqueleto é o palato ósseo, então é onde a gente encontra tecido duro, onde a gente encontra osso. E o palato mole é o terço posterior, é a porção mais posterior do palato, composta ali por tecido fibroso e músculo. Olha aqui, eu tenho uma imagem dessa região mais posterior de palato mole e aqui para frente a gente tem o palato duro. Revestimento desse palato duro é por conta aqui do muco periósteo. A mucosa que reveste essas estruturas ósseas de palato duro, ela tá ali bem unida ao osso, né? Então ao periósteo daqueles ossos, formando ali o nome de muco periósteo. No palato a gente vai encontrar também uma estrutura chamada de rafi mediana. Então ela ali é uma linha que está localizada na nível de linha média do palato e ela vem lá de posterior para anterior, terminando na região mais anterior, próxima aos incisivos, chamado ali o local de papila incisiva, que está recobrindo o nosso forame incisivo. O palato ele tem um epitélio muito similar à gengiva. Olha aqui, eu tenho, olha, região de palato, essa linha aqui, ó, ao centro, eu chamo de rafe palatina. Aqui ela vai terminar numa região próxima aos incisivos, sobre o forame incisivo, que é a região da papila incisiva. No palato, a gente ainda pode encontrar as pregas palatinas transversas, ou também chamadas de rugas palatinas. Elas vão estar localizadas no terço anterior do palato duro, vejam, é terço anterior, transversalmente à rafe, então a rafe está ali no centro, elas vão estar assim transversais à rafe palatina. Tem um número variável, né? A gente tem uma quantidade variável, principalmente entre indivíduos. Ela tem um aspecto, inclusive, muito da individualidade do indivíduo. A gente tem ali apenas uma semelhança, por exemplo, que em indivíduos gêmeos univitelinos. Mas a gente sabe que a gente pode usar, inclusive, as rugas palatinas para até para um processo ali de auxílio na identificação humana, porque a gente tem uma particularidade em questão de número e em questão de forma dessas pregas palatinas. E elas têm um papel também, ó, que ajuda a reter o alimento durante a mastigação. Olha essa imagem aqui. Eu tenho essa região aqui, que é o meu terço anterior do palato, e eu tenho esse aspecto aqui das rugas palatinas ou pregas palatinas transversas. E a rafe palatina tá aqui, ó, mediana, e a papila incisiva aqui na frente. Papila, rafe e as pregas. Aqui também outra situação, olha, outro paciente, a gente vê bem aqui a região das pregas. Aqui, né, deve chamar a atenção de todo mundo, mas aqui certamente está associado à questão de um expansor de maxila, tá? Aqui a gente tem outra imagem, olha, mostrando o aspecto das pregas. E aqui embaixo a gente tem dois modelos de gesso evidenciando, olha, que até na cópia, né, quando a gente faz a moldagem, a gente consegue observar aspectos das pregas transversas e observem como esse é diferente desse. E aqui, olha, mais uma vez a gente consegue ver bem todas as estruturas que a gente acabou de falar. Eu tenho aqui a rafe palatina mediana, aqui a papila incisiva, aqui, olha, pregas palatinas transversas lateralmente, tá?
Na metade anterior da maxila, né, considerando ali a porção mediana e processo alveolar, a gente tem uma mucosa do palato que está bem aderida ao osso, ela está bem unida com o osso da região. Já quando a gente está caminhando ali para os molares, para trás, né, quando a gente já vai em direção a palato mole, a gente tem uma mucosa que já tem um afastamento maior da estrutura óssea ali em região de molares, o que vai criar um espaço que deve ser preenchido por tecido conjuntivo e nervos e vasos da região do palato, tá bom? Então, o que a gente tem aqui nessa imagem? A gente tem a região, né, anterior e média com a mucosa mais inserida no osso, e quando a gente vem para a região mais posterior, de molares para trás, a gente vai ter uma mucosa com menor aderência ao osso, dando espaço ali para a presença de tecido já conjuntivo, né, e a passagem ali dos vasos. E lembrando, gente, que tudo isso que a gente está vendo está em cima daquelas estruturas ósseas que a gente já estudou. E aí eu fiz aqui rapidamente um direto do túnel do tempo. Vamos voltar atrás, não é vale a pena ver de novo na Globo, mas não vale a pena ver de novo de anatomia, tá? Não é Avenida Brasil, não é Eita Mundo Bom, acho que são as novelas que estão passando recentemente aí. Eu confesso que não tenho visto muita coisa na Globo ultimamente, né? Com essa vida de aula online, a gente acaba ficando mais desconectado da televisão. Mas se a gente lembrar lá da anatomia crânio-facial, né? O nosso vale a pena ver de novo aqui, a gente volta lá para a maxila, a gente estudou o palato quando a gente viu as estruturas ósseas de processo palatino da maxila, onde a gente tem lá, olha na imagem, as suturas, o forame. Então é nessa região do forame incisivo que eu tenho o que em cima? Papila incisiva, que a gente está estudando agora na aula de cavidade oral, certo? E a outra estrutura óssea que está ali debaixo daquele palato é o nosso osso palatino, mais precisamente a nossa lâmina horizontal do osso palatino, onde a gente tem a presença dos nossos forames, forame palatino maior, forames palatinos menores, que vão permitir o que ali saída de inervação, e essa inervação vai passar pela região de palato, seja para o palato duro, seja para o palato mole. Através dos sulcos palatinos, por exemplo, né, que a gente tem aqui essa passagem da inervação em região de palato. Então, isso só foi para a gente dar um pulo lá na anatomia óssea e perceber que para o que a gente está estudando agora, a gente precisa ter essa base, esse conhecimento de quais são as estruturas ósseas presentes nessa região, para que a gente possa entender o que está recobrindo e quem está sendo coberto pelaquela mucosa do palato. Isso é só um exemplo, né? A mesma coisa para as regiões de mandíbula, para todas as regiões que a gente está estudando nessa aula e em outras. Eu sempre falo aquela ideia, a gente precisa ter o alicerce, a base para construir a nossa casa. Então a gente precisa ter conhecimento da anatomia óssea, para depois a gente colocando músculo, colocando inervação, vascularização, as estruturas da cavidade oral. E aqui a gente tem o que a gente acabou de ver de osso coberto por tecido mole. Então, onde eu tinha lá na imagem o forame incisivo, eu tenho a minha papila incisiva, eu tenho, olha, na região de RAF palatina mediana, eu tenho quem? A sutura palatina mediana, que a gente já viu lá, unindo os processos palatinos da maxila. Tá aqui embaixo, olha, se a gente fosse tirar essa mucosa aqui, a gente ia chegar na sutura palatina. Aqui, lateralmente, a gente tem as RAFs palatinas, que são as nossas pregas, tá? Tem uma observação aqui interessante com relação ao palato, é a relação dele com as raízes dos dentes. A gente vai ter uma inclinação entre as raízes dos dentes e o palato, e isso vai variar dependendo do tipo de perfil desse paciente. A gente tem pacientes que eles vão ter uma inclinação maior dos dentes, se eles tiverem um perfil do tipo dólico-cefálico, ou uma inclinação menor desses dentes se eles têm um perfil do crânio do tipo braquicefálico. E isso vai interferir também no formato do palato. Vejam só o que é esse perfil, né, braquidólico. Então, o perfil dólico-cefálico é aquele perfil, né, mais alongado do indivíduo, e o braque é aquele indivíduo mais achatadinho. Então, nesse caso aqui, ó, a tendência desse paciente, que ele tem um perfil dólico, ele tem uma tendência a um palato mais ogival, então ogiva, tá? Um palato com um formato mais profundo. E os dentes, eles vão apresentar uma inclinação maior
nesse tipo de palato aqui. Já no paciente que é o braquicefálico, a gente tem uma inclinação menor das raízes e o palato ele não tem essa profundidade como nesse indivíduo aqui. O meso aqui é o médio, tá, gente? Nem muito, nem pouco. Então vejam, né? Isso tudo vocês vão estudar mais pra frente na ortodontia, certo? Essa questão de perfil e tratamento para esses pacientes, né? Essa relação dente e osso. Mas vejam que desde agora a gente já consegue, dentro da anatomia, perceber algum tipo de correlação entre dentes, palato e o formato ali de crânio. A gente tem uma linha que vai limitar, a gente consegue perceber um tanto a diferença de palato duro do palato mole. A gente tem uma mudança na coloração da mucosa, que vai saindo de um rosado em região de palato mole, e vai para um vermelho translúcido em região de palato mole. Então, a gente sai do rosa do palato duro e vai para um vermelho em região de palato mole. E a gente observa também que a região de palato mole ela vai apresentar uma mobilidade nos tecidos dessa região. Ai, perdão. Olha só aqui. A gente tem aqui uma região, né, um pouco mais rosada e aqui atrás, olha, ela é um pouco mais avermelhada. A coloração é mais acentuada, tá? Aqui eu trouxe para vocês também uma característica que a gente pode observar em alguns pacientes em região de palato, que é a presença do chamado toro ou torus palatino. A gente pode ter em mandíbula? Também pode, tá? Então, região ali de face medial, de corpo de mandíbula, a gente também pode encontrar. Como a gente está falando de palato, né, eu trouxe o torus palatino aqui. Olha só, esse artigo, né, o do IMADA de 2014, ele traz esses 3 casos de torus palatino. Olha como são aqui. Imagina, né, gente? Olha isso aqui, olha isso aqui. E aí pensa que eu tenho que reabilitar um paciente com prótese. E a prótese ela vai se apoiar no palato desse paciente. O que é que a gente faz, né? O que é que a gente pode propor aí? A gente pode propor um procedimento cirúrgico de remoção do torus palatino, caso ele esteja, né, atrapalhando a realização de uma reabilitação, atrapalhando esse paciente. Pode ser feita a cirurgia de remoção do torus. E aí a gente tem aqui, olha, a imagem final aqui já com uma cicatrização, tá? Parcial, né? Ainda não tá completa. E palato mole, falando dele, a gente sabe que ele é formado por músculos com tecido fibroso revestido por mucosa. Então, gente, põe na cabeça, não esquece que eu já falei lá atrás. Palato mole não tem osso. Durante a deglutição, o palato mole ele vai fazer uma elevação para evitar que haja entrada de alimento ali na região de nasofaringe, então, né, ter esse cuidado ali, é um trabalho do palato mole. E no movimento também da fala, a gente vai ter uma movimentação do palato mole, né, ele vai fazer uma elevação e vai permitir ali também que a gente possa pronunciar, que a gente possa emitir determinados sons. A mucosa desse palato mole, ela vai possuir botões gustatórios, tá? A submucosa, ela apresenta glândulas salivares menores, então a gente vai encontrar glândulas salivares menores em palato. E na borda posterior do palato mole existe aquela projeção mediana de comprimento variável, que a gente já conhece, todo mundo já deve ter observado, que é chamada de úvula, tá? Não é sininho da garganta, não, é a úvula. Olha ela aqui. Então, essa estrutura aqui, olha, mediana em região de palato mole, né? Já lá no fim dele, na região mais posterior, essa projeção é chamada de úvula. E aí, vamos para a parte de baixo, né? Vamos falar do assoalho bucal, ou também chamado de soalho de boca, soalho bucal, como preferirem. O soalho ele é revestido por uma mucosa bem fina, ela é bem avermelhada, flácida e ela é contínua ali, ó, a região de ventre lingual. Então, a região do soalho bucal é bem delicado, né? Se vocês observarem aí, vocês vão ver que é uma mucosa muito fina, muito delicada. A gente encontra o frênulo lingual, que é aquela prega situada na linha mediana entre língua e soalho de boca. Então, aquele freio que está preso na língua e no assoalho de boca é chamado de frênulo lingual ou freio lingual,
que é o que está relacionado em alguns pacientes com a questão da língua presa, que a gente fala que a pessoa tem língua presa. É com relação aí a um problema na região do frênulo lingual. Olha só aqui a situação, olha essa região aqui. Aqui é o ventre da língua, aqui é o assoalho de boca. O que eu tenho aqui é o frênulo lingual. Em alguns pacientes, o que pode acontecer, gente? A gente tem aqui um aspecto, né, de normalidade do frênulo. Em outros, o frênulo pode estar muito próximo a esse ápice da língua, essa pontinha da língua aqui. O que vai gerar uma alteração aqui na anatomia, vai gerar algum problema para a fala desse indivíduo. Pacientes que apresentam questões semelhantes a essa aqui, olha para isso, um bebê com um frênulo próximo ao ápice da língua. A gente chama isso aqui de anquiloglossia. Então, essa questão aqui, quando o ápice da língua está muito próximo ao frênulo lingual, a gente vai falar em anquiloglossia, que é o paciente que a gente popularmente, né, costuma falar de língua presa. É como se a língua estivesse presa no soalho de boca. Então, você perde a mobilidade, a movimentação da língua, ela fica limitada. Mas isso se resolve com a cirurgia muito simples também, que é uma frenectomia, faz um cortezinho ali, olha, e aí você tem como resolver isso muito facilmente. Quando detecta isso logo no bebê, na criança ali muito pequenininha, já faz logo para evitar que venha a ter problemas na fala posteriormente. Olha outra situação aqui, né, já um indivíduo adulto, e olha só, o frênulo está muito próximo aqui, tanto que puxa a língua, em alguns lugares você pode até encontrar que o formato da língua fica tipo formato de coração. E olha só, até que realmente lembra, né? Porque fica puxando aqui no meio, né? O soalho de boca como se estivesse puxando para baixo essa língua. Na região do soalho bucal, a gente vai encontrar uma estrutura chamada de carúncula sublingual. E essa carúncula sublingual, ela é uma elevação da mucosa do soalho e ela vai representar para a gente a saída do ducto da glândula submandibular. Então vejam, é uma estrutura muito importante, gente. Estou falando do soalho de boca, onde eu tenho uma estrutura chamada de carúncula sublingual. E ela representa a saída do ducto da glândula submandibular. Cuidado para não confundir, tá? A carúncula é sublingual, mas o ducto é da glândula submandibular, tá? Deixa eu mostrar aqui logo para vocês. Olha essa região aqui, eu tenho o frênulo, e aí lateralmente ao frênulo, ó, de um lado e do outro, eu vou ter pequenas elevações que eu vou chamar de carúncula sublingual, que é o ponto de saída do ducto da glândula submandibular. Não esquece disso. Tenho ainda também em assoalho bucal a prega sublingual. Essa prega sublingual ela é uma elevação também na região de mucosa do assoalho, decorrente da presença da glândula sublingual, que está ali embaixo, e ela está situada posterolateralmente a cada carúncula. Então, eu sei que a prega sublingual ela vai estar posterior e lateral à região da carúncula. E é ao longo da prega sublingual que eu vou ter a abertura dos ductos da glândula sublingual. A gente vai ver isso com calma também depois quando a gente falar das glândulas. Mas vão pegando aí os nomes das estruturas anatômicas da cavidade. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem a região de carúncula aqui, e eu tenho aqui para trás, ou seja, posterior e lateral à carúncula, eu tenho a chamada prega sublingual, de um lado e do outro. Então, essa região aqui é prega sublingual, é como se tivesse essa linha aqui que eu estou passando o mouse, dos dois lados. E aqui, ó, uma bolinha de um lado e do outro é o que eu vou ter ali como carúncula sublingual, tá? Olha só aqui, para ficar mais fácil. Glândula aqui embaixo é a submandibular. Esse em verdinho aqui é o ducto dessa glândula. Olha, ele vindo, subindo, porque ele quer chegar onde? No assoalho bucal. E aí, quando ele chega ali, ele vai liberar o conteúdo da saliva produzida por essa glândula. Em que estrutura? Na carúncula sublingual. Então, essa aqui é a glândula submandibular. Na submucosa do assoalho de boca, o que a gente encontra? A gente vai encontrar glândula sublingual,
ducto da glândula submandibular, nervo lingual também está passando ali, o nervo hipoglosso também, e obviamente a gente tem a passagem de artérias e veias sublinguais. Em algumas situações, pela transparência, né, como o tecido mucoso do assoalho bucal é tão fino, a gente às vezes consegue até visualizar um pouco desse aspecto dos vasos na região, tá? A gente chama atenção, né, para paciente edêntulo, paciente que perdeu todos os dentes e tem reabsorção óssea. É um paciente que vai ter uma perda óssea que em algum momento isso pode chegar até o mesmo nível do assoalho bucal, porque aquela altura de osso ele já não tem mais. Então tem uma proximidade muito grande com essas estruturas localizadas aqui no assoalho de boca, né, na submucosa. E obviamente se eu tiver que fazer algum procedimento cirúrgico aqui, né, se eu tiver que fazer uma incisão, se eu vou fazer, sei lá, um enxerto, se eu vou fazer uma remoção de alguma lesão nesse remanescente ósseo, eu tenho que ter muito cuidado com as estruturas que estão aqui no assoalho. Como a gente acabou de falar, a gente tem inervação, a gente tem vascularização, a gente tem ducto de glândula, a gente tem glândulas, então tem que ter muita atenção ao lidar com os tecidos dessa região em uma situação de um paciente com essa característica. Se eu perguntasse para vocês quais são os músculos que formam o assoalho bucal, vocês deveriam falar daí, que são os músculos gênio-ióideos, os músculos milo-ióideos, o músculo hioglosso e o ventre anterior do músculo digástrico. A gente tem esses 4 músculos aí se destacando em região de assoalho bucal. E lembrar, acho que quando eu falei de músculos, eu falei do músculo miloioide, ele forma ali pra gente, né? Ele vem de um lado e do outro da linha miloioide, se encontram no meio, na RAF, né? Uma RAF miloioide ali, uma RAF mediana, unindo os dois músculos. E a gente vai ter essa distensão, né? Esse músculo de um lado, essa extensão do músculo de um lado e do outro, formando o que a gente chama ali de diafragma da boca, porque ele está formando para a gente ali o assoalho muscular, já que o músculo vem de um lado ao outro dessa mandíbula. Aqui, olha, um músculo de um lado, músculo do outro, unidos pela RAF aqui no centro. Eu chamo isso daqui de assoalho muscular. Também podemos falar em diafragma da boca. Entre os músculos miloioide e o músculo hioglosso, né, que formam o assoalho de boca, a gente tem ali também, ó, entre a fossa mandibular, a presença da glândula submandibular. A gente já sabe que a glândula submandibular, ela tem uma relação, ela é como se ela abraçasse parte do músculo miloioide e tivesse também presente na parte inferior dessa glândula. E quando a gente passa da camada muscular do assoalho de boca, que está ali, né, é a região ali do tecido subcutâneo, a gente vai encontrar também a presença já das fibras do platisma, que se misturam, né, ele vem daqui de baixo e sobe, e externamente, né, se a gente chegar na porção mais externa aqui, é a região da pele. Então, a gente veio caminhando, né, da mucosa mais internamente, falando ali de carúncula, falando da prega sublingual, e veio descendo até chegar aqui na pele. E aqui está uma outra situação para mostrar para vocês que pode acontecer em assoalho de boca, que é uma característica aí associada também a um problema de glândula, né? A gente tem alguma obstrução na glândula que está gerando ali um aumento de volume na região. Pode acontecer tanto com a submandibular quanto a sublingual, é mais comum na submandibular, que é o que tem aqui caracterizando uma rânula. Então, a rânula é uma alteração ali de glândula salivar que gera esse volume, um aumento de volume, isso começa a incomodar o paciente e isso precisa ser tratado, né? E o pessoal da cirurgia vai adotar a melhor técnica, né? Seja ali a remoção cirúrgica, seja com a marsupialização ali dessa rânula. Lembrando que isso acontece no assoalho de boca porque a gente tem a presença das duas glândulas aqui, a sublingual, né, a mais superior, e aqui embaixo a submandibular. Certo? Bom, e quando a gente fala agora de porção posterior dessa cavidade oral, quem é que está limitando?
são os nossos dois arcos. Temos ali o arco palato-glosso e palato-faríngeo. Vamos de nome, gente. Pega aqui, palato eu já sei o que é, glosso eu já falei. Quando a gente fala em glosso, a gente está falando de língua. E palato-faríngeo lembra a faringe. Então, são estruturas que têm relação com o palato e com a língua e com o palato e a faringe. Os dois arcos, eles são constituídos por músculos. A gente tem um músculo palato-glosso e um músculo palato-faríngeo. São os músculos que formam o nosso palato, né? Uns deles são esses dois, mas tem outros. E são revestidos por mucosa. Vamos ter ali a formação, né, do arco palato-glosso se estendendo da região de palato mole até a margem lateral da região posterior da língua. Então, ele vem de cima e desce para a língua. E o arco palato-faríngeo também, ele vem da região de palato mole e se estende até a parede lateral da língua. Olha na imagem, né? Tudo fica mais fácil quando a gente vê uma imagem. Esse daqui, ó, o número 2, está representando para a gente o arco palato-glosso. Vem da região de palato mole, desce e vai para a língua aqui, ó, porção lateral da parte posterior da língua, dos dois lados. E lá atrás, ó, aqui é o número 3, a gente tem o arco palato-faríngeo. Sai do palato mole ali e vai para a região de faringe. Quem é o mais anterior e quem é o mais posterior? O anterior é o palato glosso, né, gente, próximo à língua, e o posterior é o palato faríngeo, que tem que estar lá mais próximo à faringe. Os arcos, eles vão limitar para a gente o que a gente chama de istmo da garganta, que é nada mais do que a abertura que comunica a boca com a orofaringe. Então, a comunicação entre boca e orofaringe acontece pelo istmo da garganta. O istmo, ele é limitado, né, pelo palato mole em cima e embaixo pela raiz da língua. Entre os arcos, aqui informação importante. Entre os dois arcos, palato glosso e palato faríngeo, a gente tem um espaço, tá? E esse espaço a gente vai chamá-lo de fossa, e é uma fossa tonsilar que vai abrigar uma estrutura chamada de tonsila palatina, ou, né, que acho que muita gente conhece como amígdala, que nada mais é do que um aglomerado de tecido linfóide que está localizado nessa região. Então, eu tenho os dois arcos, palato glosso, palato faríngeo. Entre eles eu tenho um espaço vazio, que é chamado de fossa, né? Essa fossa é uma fossa tonsilar, porque ela abriga nessa região uma tonsila palatina, chamada ali também de amígdala. Entre os dois arcos eu encontro as amígdalas. Certo? Feito isso, limites anterior, posterior, superior, lateral, inferior, vimos as características principais aí de cavidade oral. Fica faltando falar sobre língua, respectivamente, e glândulas salivares. São esses dois assuntos de cavidade oral para fechar, que eu vou falar na próxima aula, tá bom? Obrigada pela atenção. Tchau, tchau!